nesse momento, nós queremos compartilhar um vídeo da ação que nós realizamos em parceria com os acadêmicos de medicina da Univille, que fazem parte da Federação Internacional dos Estudantes de Medicina, em uma abordagem feita junto à população na Praça Nereu Ramos. Eu doaria. E se você não fosse compatível e precisasse de outro órgão? Ela tem que ficar na fila do SUS até aparecer um órgão pra Então, exatamente como você falou, até aparecer um órgão. Mas você sabe como que funciona para doar órgãos? Não. Não sabe como que funciona a doação de órgãos? Uma vez eu vi uma reportagem de um instituto só de transplante de pele, mas na região de São Paulo, alguma coisa assim. Agora aqui pela região de Santa Catarina, eu não sei, não. A doação de órgãos, ela pode ser de duas formas. Pode ser em vivo e existe a doação que é a pessoa já está falecida, que é falecido. Nesse caso, você só vai doar por meio de uma forma só, que é quando tem morte cerebral. Eu já tenho a minha identidade já como doador de órgãos. Só que, por mais que tenha lá, de nada adianta. Se a família não querendo, de nada adianta. Antigamente a gente tinha escrito na carteira de identidade ou carteira de motorista se você queria ser ou não doador de órgãos, certo? Mas agora essa opinião sua não é mais levada em consideração. O que vale é a opinião da família. E por que muitas pessoas não liberam? Por justamente não falar sobre isso. Não conversa sobre isso. E as pessoas não sabem se o senhor realmente quer doar órgãos. E se não sabe por que vai doar órgãos. Hoje eu estou na fila no transplante de rim. Insuficiência renal, que se fala, né? Mas eu estou lutando aí. Eu espero que logo vai aparecer meu rim. É importante que vai sair da máquina, né? Aí a gente vai sair da máquina, pode trabalhar, pode viver normal. Esse é o meu interesse. Foi abordado aqui na Praça Nereu Ramos pelos alunos do curso de Medicina da Univille e pela ProRim, com o objetivo de informar um pouco mais sobre a doação de órgãos. Se alguém precisar, né, que sempre precisa, né? Então eu gostaria que se fosse no meu caso, estivesse precisando, também receber. Então do mesmo jeito, né? Não vai me servir para nada, né? Eu sou estudante de medicina da faculdade Univille, da Universidade da Região de Joinville. Também faço medicina na Univille. Nós fazemos parte da IFMCA Brasil, que tem como objetivo fazer ações que promovam o conhecimento à população. A nossa ação consiste em falar para a população a importância de conversar com a família sobre a doação de órgãos. A gente gostaria de agradecer a parceria com a ProRim, que tem nos apoiado bastante nessa causa tão importante, principalmente nesse mês, em que dia 27 de setembro é dia de doação de órgãos. Eu acho muito importante porque, como a gente falou para todas as pessoas aqui hoje, que um doador ele pode salvar 8 vidas. Então, é uma grande diferença que vai fazer. E além das pessoas se conscientizarem e tornarem-se doadoras, é muito importante que elas conversem com a família, porque é somente a família que vai autorizar essa doação. Um simples sim, que é tão difícil de dar, que é tão difícil de se comentar durante um momento de luto, que pode ser dado com antecedência, esse simples sim vai salvar vidas. A palavra é simples, o ato é difícil, mas a ação, as consequências são muito grandes. E você pode colaborar, você pode salvar mais vida. Pense nisso e contribua com aqueles que precisam de um órgão. Então a gente aproveita para agradecer, né, os estudantes de medicina da Univille. Então uma salva de palmas aí pro pessoal. Então, para conversar conosco nessa noite, nós teremos profissionais da ProRim e 2 pacientes transplantados. Convido para subir ao palco o paciente transplantado de rim, Aderson Carvalho Barros, e a paciente transplantada de fígado, Araceli Zimmermann Pauli.
também a médica doutora Luciane Deboni, coordenadora de transplantes da ProRim, a médica do ambulatório de transplantes da ProRim, doutora Marina Brita, e a psicóloga da Fundação ProRim, que há 26 anos atua com transplantes renais, Rosa Gasparina. Então, nesse momento, para darmos início a esse bate-papo, eu passo a palavra para a psicóloga Rosa, que falará sobre a sua vivência, que acompanhando a expectativa e a vitória dos pacientes diante da doação de órgãos, e que também fará uma conversa com os pacientes aqui presentes. Boa noite. Boa noite, meu nome é Rosa, né? Como ela falou, eu estou há 26 anos na ProRim trabalhando. Sou psicóloga, comecei como estagiária lá, e o nosso trabalho é com os pacientes de diálise e principalmente no ambulatório de transplante. Nós temos um ambulatório de transplante aqui em Joinville, onde tem os médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas. Nós somos do sul do país um dos primeiros a trabalhar com a equipe interdisciplinar. Por que o psicólogo, né, numa equipe de transplante? É muito importante porque quando o paciente se depara, né, que nós vamos ter 2 pacientes aqui para falar sobre as suas histórias e como foi para eles quando descobriram a doença. Quando o paciente se depara com a doença renal ou doença hepática, é um momento muito difícil, né, de desespero, quando fala assim, insuficiência renal crônica, uma doença que não tem cura. O paciente fica desesperado e acha que não vai ter mais o que fazer. Então, esse trabalho da equipe, com os médicos, com o psicólogo, e apoiar o paciente, explicar sobre a doença e dar incentivo para que ele lute, né, é muito importante. E no transplante, vocês vão ver que o transplante não é uma cura, é um tratamento. Então, para o paciente lidar com todas essas mudanças que ele está tendo na vida dele, e seguir as orientações da equipe, né? Falar dos seus conflitos, porque cada um tem a sua história de vida, e na vida de cada um a doença aparece num determinado momento, às vezes num momento de muita alegria, né? Nós tivemos alguns casos de pacientes que estavam se formando na faculdade e se depara com uma doença dessa e, de repente, fica desesperado. Então, a gente ajuda o paciente a lidar com isso, o enfrentamento da doença e do tratamento, e para que o transplante, para que o tratamento dê certo. Porque se o transplante não é uma cura, é um tratamento, o paciente precisa tomar remédios para o resto da vida, e tem algumas restrições de alimentação. Tudo isso é muito difícil quando a pessoa se depara. E depois ela vai enfrentando, vai lidando melhor com a situação e vê que dá para ver muito bem transplantado, tomando remédio, tendo que cuidar da alimentação. E então, por isso que a gente faz esse trabalho de equipe. Tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Vou começar pelo Aderson. O ano passado, nessa semana que a gente fez o trabalho de captação de órgãos, da semana de doação de órgãos, a gente fez no shopping. E teve esse mesmo bate-papo, e o Aderson também estava presente, só que ele era paciente pré-transplante, né?
Ele estava em lista, esperando para um transplante. E agora ele está aqui com a gente, né? Aderson, conta um pouquinho para a gente como é que foi quando tu descobriu a doença. Boa noite. A minha doença começou em 2014, fevereiro de 2014. Eu não sentia nada e de repente começou uma dor de cabeça muito forte, entendeu? No final de semana. E eu comecei a tomar remédio, ibuprofeno, tomava tudo que era para dor que eu sabia, eu tomava. E aí não dei conta de dominar a dor de cabeça e fui para a UPA. E lá na UPA não deram conta de baixar a minha pressão, estava muito alta, 24/14 parece. Entendeu? E já estava prestes a dar um infarto já e me encaminharam para o hospital geral. Aí lá foi constatado que os rins estavam parados. E daí então começou minha luta, né? Eu não conhecia nada sobre diálise, né? Sobre dialisar, não tinha conhecimento nenhum sobre doença renal. E aí começou, né? A minha luta para dialisar e depois correr atrás do transplante. Eu não sou daqui do estado, sou lá de Tocantins, de Palmas, Tocantins, e lá também tem a ProRim, né? Só que não tem o transplante. E aí eles encaminham para cá, para o transplante, né? Eu sou muito grato à equipe médica que me acolheu aqui, já vai fazer 2 anos já que eu estou aqui, e graças a Deus chegou o transplante para mim, né? Agora em maio, vou fazer 5 meses agora dia 8, e graças a Deus está tudo bem, estou me dando bem, estou me sentindo como antes, né? Não sinto nada, procuro tomar os remédios na hora certa, o que a equipe médica me indica, eu faço, entendeu? E alimentação tranquila, e faço minhas caminhadas também. E até agora não estou sentindo intercorrência nenhuma, graças a Deus, está tudo certo. Aderson, quanto tempo tu ficou em lista, esperando para transplantar? Em lista eu entrei em maio de 2000, do ano passado, né? E eu bateu a saudade no final do ano de ir em casa, sabe? E aí eu fui. Falaram para mim não ir e eu fui. E aí eu passei Natal e Ano Novo lá, e o dia 1º foi domingo, o dia 2 me ligaram que tinha um rins para mim, né? Para me transplantar. E eu não estava aqui. E não dava tempo de chegar, né? Aí eu falei, não, pode passar para outro. Aí vim, né? Voltei, dia 4 eu já estava aqui. Aí esperei até maio agora e chegou de novo. Então nem ia ser 1 ano, né? Ia ser... 7 meses. Então tá. E no hospital? Quanto tempo tu ficou internado e como que foi essa internação? Foi como tu esperava? Foi melhor do que tu esperava? A primeira vez? A internação do transplante, quando tu transplantou? A do transplante foi tudo normal, graças a Deus. A equipe, quando recebe você, orienta a gente bem, tranquiliza a gente, né? Inclusive foi a doutora que me ligou. Eu estava aqui no centro aqui, e aí eu perguntei para ela se eu já posso ir daqui? Ela, não, pode ir em casa, arrumar as coisas. Eu fui em casa, né, tranquilo, e minha esposa estava comigo, meu filho. E aí deu tudo certo, não tenho nada que reclamar não, acho que não precisava nem de acompanhante, né? Tava tudo tranquilo. Daí tu saiu recebeu alta, né? Ficasse quantos dias internado? Acho que 18 dias. 18 dias. Então foi um transplante tranquilo, não teve intercorrência? Foi normal, graças a Deus, não deu intercorrência nenhuma, né? E minha preocupação antes de eu entrar na sala de cirurgia é que a gente tem isso, né? A gente entra na sala e até a hora que você não é anestesiado, você está naquele pensamento se vai dar certo ou se não vai dar certo, né?
é uma sinuca de 2 bicos, né? Aí você fica naquela. Aí eu só lembro na hora que o médico falou, vou te dar um sorinho aqui para você dormir. E meu pensamento era, tomara que dê certo. Né? Quando eu acordei, a enfermeira tinha esquecido o negócio da sonda aberta, sabe? Aí quando eu acordei da anestesia, eu estava todo molhado. Eu pensei, deu certo. Eu tô todo mijado. Só que não era mijo, era soro, né? Mas a primeira coisa que eu chamei ela, eu falei para ela, eu tô todo mijado aqui. Ela falou, não, é soro, mas a sua cirurgia deu certo, foi sucesso. Daí foi tudo bom, graças a Deus. Até agora tá tudo tranquilo. Tu não urinava mais? Não, eu não fazia mais xixi de jeito nenhum. Então, quando começou a urinar, que o transplante começou a dar certo... Agora tá demais agora. Outro dia eu fui fazer um exame de 24 horas, aí a moça me deu um galãozinho, né, de 3 litros, né? E aí não deu, eu enchi o galãozinho e depois enchi mais 2 litros de refrigerante. 24 horas. Na verdade, gente, assim, para quem não tem nenhum problema de saúde, né, que a vida é normal, a gente não dá nenhum valor para ir fazer xixi. Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente reclama, meu Deus, tem que fazer xixi de novo, né? E no caso da gente profissionais, que a gente trabalha com isso, a gente vê o prazer que é para o paciente, né? A primeira vez quando o transplante funciona, que o paciente começa a fazer xixi, tem paciente que diz assim, eu nunca pensei que eu ia ficar tão feliz na minha vida por apenas um xixizinho. Né? Então, são coisas assim que para quem perde a saúde, que dá valor, né, Anderson? É muito importante isso aí. Às vezes a gente, quando está normal, não dá muita importância. Eu tiro por mim, né? Eu não ligava muito para a saúde, não. Vou mentir, né? Eu era largado. Só ia na UPA mesmo quando eu estava do jeito que eu estava. Mas aí depois você começa a dar importância, né, para a saúde, né? Essas pequenas coisas aí você começa a dar valor. E é tranquilo seguir as orientações dos médicos, de tomar os remédios, restrições de alimentos? Como é que é para ti? Muito tranquilo, né? Os remédios já vem a tabelinha, você toma no horário certo, tem que ter cuidado para não passar do horário, né? E não tomar nem a mais nem a menos. E tudo tranquilo. E a alimentação, seguir a alimentação da nutricionista, que ela falou, você pode comer de tudo, só não pode exagerar, né? Então eu sigo o que eles falam, né? Eu não tento fazer por mim, né? Eu faço por eles. Acho que é importante, né? Nós estamos conversando com 2 transplantados que representam aqui mais de 1.500 transplantes que foram feitos na Fundação ProRim de Rim e Blumenau, onde a Ariceli fez o transplante hepático. Hoje, para quem não sabe, Blumenau é o centro que mais faz transplante hepático no Brasil, mais do que São Paulo. Claro que São Paulo, se tu somar todos os hospitais, vai dar um número maior, mas como centro isolado, como hospital isolado, Blumenau passou na frente dos outros centros de São Paulo. Isso é um feito que orgulha o Estado como um todo, mas nada disso aconteceria, e é esse o motivo da semana de doação de órgãos. Isso não aconteceria se não houvessem doadores, né? O Anderson poderia ter ficado em diálise, né? A diálise é uma outra forma de tratamento em insuficiência renal crônica, mas a Ariceli não ia mais estar aqui. Então, existem alguns órgãos que, como o rim, eu acho que é o único que a gente consegue substituir artificialmente através da hemodiálise. Eu posso manter o paciente vivo, não com a mesma qualidade de vida que ele tem hoje aqui, mas eu posso manter ele vivo. Mas outros órgãos, como o coração, o fígado, eu não posso. Ou o paciente transplanta, ou ele vai falecer. E, né, a ideia de trazer esses receptores aqui é para mostrar que, às vezes, um único doador pode beneficiar várias pessoas, porque são 2 rins, é um fígado, pulmão, cada pulmão, a gente tem 2 pulmões, cada pulmão vai para um receptor, um coração
osso pode ser aproveitado, pâncreas, córneas, enfim, pele. Várias pessoas podem ser beneficiadas com um único doador. E esse doador, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Qualquer um de nós, qualquer um pode passar por isso, seja como paciente doador, seja com alguém na família que tenha morrido e que tu possa, então, fazer essa doação. A morte é a única coisa que a gente tem certeza na vida e é a coisa contra a qual a gente luta a vida inteira. Né? A gente não, a maioria das religiões, exceto talvez a hindu, que aceita um pouco melhor a morte, a maioria das religiões a gente procura de todas as formas criar alguma forma de lidar com a morte, porque é muito difícil a gente aceitar que nós temos um tempo nesse plano da vida, né, na Terra, e que em algum momento, a qualquer momento, isso pode acabar. E as pessoas existe um tabu na nossa sociedade, né, ocidental, de não se falar sobre a morte. Né? Deus me livre morrer, Deus vive, Deus, não se fala sobre a morte. E menos ainda, às vezes menos ainda, sobre doação de órgãos. Porque tu não quer nem falar sobre a morte, quanto mais desmanchar uma pessoa no momento em que ela está morta. E a pessoa que vai ter que decidir isso é a pessoa que mais está sofrendo, porque é o parente mais próximo dessa pessoa que está morta, é ela que tem a autoridade em aceitar ou não doar os órgãos. Por mais que eu manifeste a minha vontade, né, quando com a minha família, que eu quero ser doadora, no momento que eu morrer, quem vai decidir, em última instância, é o meu parente mais próximo, meu marido, meus filhos, né, se tivesse pai, seria pai, enfim, os parentes mais próximos, que são certamente as pessoas que mais vão estar sofrendo naquele momento. Então, acho que qual é o objetivo de todas essas campanhas? É para que a gente justamente possa conversar isso num momento menos doloroso, conversar isso quando está jantando, quando está vendo televisão, quando está vendo um programa, para poder mostrar para a família o que é a nossa vontade. Se a gente fala, na maioria das vezes, o familiar vai aceitar, vai respeitar essa vontade. Às vezes, a gente ouve muito seguido, eu não doaria, mas ela queria doar e eu vou respeitar a vontade dela. Então, acho que é muito, muito importante cada um de nós pensar. Ninguém é obrigado a doar. Não existe uma regra que possa doar. Mas a gente acho que deve pensar, se eu precisar, eu gostaria de receber um órgão. Se eu gostaria de receber, eu também tenho que poder doar. Porque senão não é nem justo, né, eu querer receber e eu me recusar a doar. Mas isso é uma decisão individual de cada um. Ninguém quer que saia todo mundo aqui, né, doando seus órgãos inconsequentemente, mas de uma maneira responsável. Acho que é uma coisa para a gente pensar. Se eu precisasse, meu filho precisasse, meu marido precisar, eu gostaria que ele pudesse receber um órgão. Então, se eu puder, eu também devo doar. Senão a fila não anda. Não tem como fechar essa conta. Então, acho que a ideia deles aqui é para mostrar o quanto é mágico o transplante. Né? O transplante foi considerado a cirurgia do século XIX, século XX, né, 1900 e pouco. Desde 1903 já se sabia fazer a técnica do transplante que se usa hoje para fazer as anastomoses, as costuras da artéria, da veia, do ureter. A técnica cirúrgica foi dominada há mais de um século. A grande dificuldade que se tinha era na compatibilidade entre o doador e receptor e a rejeição que acontecia desses órgãos. Mas, desde 1954, quando foi feito o primeiro transplante intervivos com doadores gêmeos, eram gêmeos univitelinos, então, geneticamente, eles eram iguais, e a barreira imunológica, então, não existia, não tinha como ele rejeitar ele mesmo. E esse foi o primeiro transplante feito em Harvard, né, nos Estados Unidos, que deu certo por um tempo longo, por mais de 10 anos que esse receptor viveu, e o doador morreu acho que com 70 e tantos anos. Desde então, né, essas barreiras técnicas foram sendo vencidas e cada vez mais a gente pôde tornar o transplante uma realidade. Hoje existem centenas de milhares de pessoas transplantadas. Só nos Estados Unidos são mais de 300 mil pessoas transplantadas de algum órgão. Semana passada, vocês viram a Selena Gomez, né? Várias celebridades que a gente nem imagina, aquela outra morena também, Nicole, enfim,
Mas eu tinha uma aulinha que tinha vários famosos que, na verdade, são transplantados, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes, estou olhando para uma pessoa, tu não sabe o drama que ela, né, a história que existe por trás dela, né, e o que ela pode estar enfrentando, paralelo à vida comercial que ela está tendo, né? Ninguém imaginaria que a Selena tinha lúpus, ela não tem nenhuma característica até de pacientes que têm lúpus. Normalmente tem uma mancha no rosto, tem o cabelo que cai muito, fica com o cabelo ralinho, fica com o xingode, fica com as bochechas muito grandes. Ela não tinha nenhuma característica aparente de ter lúpus, mas tanto tinha que acabou até num transplante. E o transplante, né, por essa magia que pode tornar uma pessoa que até então, se fosse pela história natural da doença dela, ela estaria morta. Não teria outra forma de tratamento. E o transplante permite que pessoas possam viver mais 10, 15, 20, 30 anos. Nós temos pacientes transplantados aqui em Joinville com 30 e poucos anos de transplante. Claro que nem todos vão ter essa bênção, né, vão ter esse tempo todo de sucesso. Cada vez mais o tempo do transplante é melhor, mas isso depende muito dos cuidados que cada paciente vai ter e, obviamente, às vezes não só do cuidado, às vezes o paciente pode se cuidar muito bem, mas existe sempre o problema da rejeição desse órgão. Esse órgão é diferente de nós. O nosso organismo vai passar o resto da vida tentando rejeitar ele. Não pertence ao nosso organismo. E por isso que o paciente vai ter que tomar a medicação o resto da vida. Agora o Anderson está bem animadinho, faz 5 meses que ele transplantou, ele está fazendo as coisas tudo direitinho. Mas o tempo passa e a gente relaxa. Né? Como tudo que tu faz, tu toma 7 dias de antibiótico, tu já no 3º dia não está mais com febre, não está mais com dor, tu já não toma direito. Passam-se 5, 10 anos, começa a atrasar um dia o comprimido, no outro dia ele já não sabe se ele tomou ou não tomou, outro dia ele vai sair, vai num casamento, vai beber, aí não sabe se tomou o remédio, se não tomou, daí esquece, não toma 2 vezes. Aderência ao tratamento não ter aderência não significa não tomar nada de remédio. Tomar errado também é não ser aderente. E aí que acontece a rejeição crônica do transplante. E hoje esse é o nosso maior problema. Não é a rejeição se usar a medicação corretamente, e a gente vê muitos pacientes que tomam religiosamente a medicação, a gente tem que ir reduzindo, e às vezes eles tomam um comprimido por dia, 1 a cada 3 dias, que é o suficiente para manter a medicação no sangue. 30% dos pacientes que perdem o transplante perdem por não tomar a medicação. É a maior causa isolada de perda. 10% só vai perder por rejeição. Então, ao mesmo tempo, por isso que a Rosa está aqui, né? É essa coisa da psicologia do ser humano. Não é que tu vai querer, tu não faz isso porque tu quer te matar, tu não faz isso porque tu é uma pessoa ruim, tu não faz isso porque tu não gosta dos médicos, não, é uma coisa do ser humano, né? E é esse o desafio maior a longo prazo, eu acho, do transplante, da gente conseguir manter a chama acesa, manter tu com o mesmo entusiasmo que tu tem hoje, focado no teu transplante, focado no teu sucesso, para que ao longo do tempo isso não passe a ser segundo plano e que as outras coisas sejam primeiro. Claro que a tua vida tem que continuar, de todos, a família, trabalho, mas nada disso acontece se tu não estiver bem de saúde. Então eu sempre digo para os pacientes, o transplante é a primeira prioridade, a segunda, a terceira, depois vem o resto, porque tu não vai conseguir fazer nada do resto se tu não estiver bem. Então, a medicação é o teu tratamento, é o tratamento do paciente. E é isso que, às vezes, o paciente não entende, né? Ou começa a testar os limites. Né? Um dia não toma, não vai acontecer nada não tomar um dia, não vai explodir o rim lá dentro num único dia. Mas não toma hoje, amanhã atrasa, na outra semana, né, esqueceu de buscar o remédio, e aí a gente começa, às vezes, a inventar não, mas achar uma desculpa para as coisas que a gente faz errado. Porque atrasou, o SUS não deu a minha medicação, a farmácia escola atrasou para entregar. Eu tenho que cuidar de mim, né? Vai mais cedo, vai antes, não deixa acabar, liga na ProRim, pede emprestado, não espere pelo Estado, porque estamos vendo que ninguém está preocupado contigo. Né? Se tu não cuidar de ti, o Estado não vai cuidar. Mas toda essa magia acontece através da doação. Então, acho que a mensagem para a gente chegar em casa hoje é perguntar. Né? Por que não perguntar? Se tu morresse hoje, tu ia querer que eu doasse teus órgãos ou não? Né? E já dizer, olha, se eu morrer, não doa nada, estou fora. Ou, quero doar meus órgãos porque não vai me servir para nada.
Claro que cada religião tem a sua crença e deve ser respeitada, mas eu acho que nós católicos somos, que a maioria pelo menos, né, acreditamos muito no altruísmo, na ajuda ao próximo. E quem ajuda ao próximo, ajuda a si e a Deus. Então eu acho que isso é uma coisa que não é nem da religião, eu acho que isso é da comunidade, é do ser humano, né? A gente não consegue viver em sociedade se nós não nos ajudarmos. E eu acho que não existe ainda, talvez num futuro que eu espero ver, a gente possa produzir em laboratório esses órgãos, né? Talvez não está se evoluindo nisso, célula-tronco, até órgãos sintéticos estão sendo testados. Talvez em 15, 20, 30 anos isso seja viável, mas a nossa realidade hoje ainda não é essa. Hoje a gente ainda depende da doação de outras pessoas. É que, na verdade, tem muita coisa para falar, né? Seria sobre a explicação da doação de órgãos e o resultado final, que é o que a gente está aqui com os pacientes, né? Vamos ouvir um pouquinho a história da Adriele Ariceli. Passa um... Ah, tá aqui. A minha doença, ela começou a manifestar na minha gravidez. Foi de 2010 para 2011, né? Quando eu fiquei grávida, o médico disse, tem algum problema de saúde, mas eu não sei o que é. Foi uma gravidez de alto risco. Depois que eu ganhei meu filho, eu tinha só engordado 4 quilos na gravidez. Em uma semana eu emagreci 17 quilos. Aí o médico falou assim, não, vamos te internar para fazer exame. E eu naquele primeiro filho, não, vamos esperar um pouquinho. Passou um mês, passou 2 meses, eu continuei emagrecendo. E eu esperei, falei assim, daí chegou a festa de 1 aninho, eu falei assim, não, deixa passar a festa de 1 aninho, aí depois vocês me internam. Aí quando eu internei, eu já estava em estado grave. Eu internei, fui direto para a UTI, eu fiquei 3 meses internada entre a vida e a morte. Os médicos falaram que eu não iria sair do hospital, mandaram meu marido preparar as coisas, que dali eu não saía. Mas eu falei, não, minha vida não acaba aqui. O que é isso? Eu falei, não, tem mais o que viver, tenho um filho para criar, né? Comecei a colocar metas na minha vida. E dali eu comecei a melhorar, eu saí do hospital no dia 24 de dezembro. Daí eles descobriram que eu tinha doença de Caroli, que é uma doença no fígado genética. Ela causa cistos no fígado, né? E essa doença ela vai deteriorando, causando cirrose. E no meu caso ela causava colangite de repetição. Então, pelo menos uma vez por mês eu era internada. Então, nesses 6 anos de tratamento que eu tive mais de 40 internações. Eu acompanhava meu filho, mas assim, eu nunca vi uma apresentação no colégio dele. Eu nunca passei uma Páscoa com ele em casa. Os Natal, os médicos sempre me liberavam para passar em casa. Mas era sagrado, assim, data de festa, que eu ficava mais agitada, pensava, não, vamos fazer as coisas, e ir para o hospital, porque o meu corpo ficava muito cansado. Assim, eu não estou mentindo, gente, se eu andasse daqui até naquela porta, eu já tinha que ir para o hospital e eu ia ficar internada. O meu fígado infeccionava. Eu não conseguia entrar na fila de transplante, porque meus exames não alteravam. Essa era a maior questão que eu tinha. Era a mesma coisa que eu não tivesse nada. Ao mesmo tempo que eu estava em estado grave, meus exames diziam que eu estava ótima. Então, como que os médicos iriam me colocar na fila do transplante, né? Fui para Curitiba, fui para São Paulo, fui ver se eu arranjava algum tratamento ou se eu conseguia fazer o transplante, mas não me conseguiam colocar na fila. Em São Paulo tentaram colocar, mas o governo não autorizou. E no ano passado, eu vi uma reportagem do Dr. Marcelo Nogara, que é de Blumenau, vi no Fantástico, eu estava internada. Aí eu vi uma reportagem dele, né, que era o melhor centro de transplante de fígado do Brasil. Daí eu falei assim, não, vou para lá, minha última alternativa, né? Vou tentar ver se ele faz alguma coisa por mim. Fui em agosto e em outubro eu estava na fila como situação especial, pelas minhas
recorrentes internações eu consegui entrar na fila. Entrei dia 5 de outubro e dia 2 de dezembro eu fiz o transplante. E eu posso dizer que realmente é outra vida, assim, não se compara. Até no colégio do meu filho, assim, não existe mais, né? Apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, é só Dia da Família. Eu fiz eles fazer a apresentação do Dia das Mães, que eu falei, gente, eu nunca vi uma apresentação do meu filho. Eu falei, nem que vocês façam só para mim, mas eu quero sentar e eu quero... Equipe para te lidar bem, para te cuidar, seguir as orientações, né? E poder viver muito bem durante muito tempo com esse transplante, né? Eu queria te perguntar como que é para ti tomar as medicações, os horários, respeitar assim a rotina orientada pela equipe. Então, assim, a medicação para mim foi bem difícil no começo, porque eu não tomo remédio nenhum, eu não conseguia tomar. Então, já no hospital para mim foi ruim de tomar, né? Eu sabia que era uma coisa que precisava. Meu marido que às vezes fala assim, vou te dar na cara, toma esse medicamento, que eu ficava fazendo ânsia de vômito porque eu não tomo. Então foi bem difícil para mim se acostumar, mas eu sabia ao mesmo tempo que eu tinha que tomar, que era uma coisa que eu precisava, né? Mas em questão de horários, assim, eu tomo no horário correto, né? Mas no começo, para mim se acostumar, em questão de tomar nos horários certos, foi mais complicado. Eu passava mal com as medicações, como qualquer outra medicação que eu tomava, né? Meu estômago nunca aceitou a medicação. Então, foi mais complicado de aceitar, mas hoje está mais tranquilo, assim. Quer explicar sobre a Marina, né? Que a Aricela ainda tem um aproveitar da vida bem light, né? Que o aproveitar da vida dela é jogar bola com o filho, é fazer as coisas do filho. Acontece que às vezes, o que a Rosa quis dizer, que às vezes tem essa sede do aproveitar a vida, tem outra conotação. Então, aquilo que ele não podia beber antes dele resolve beber, né? Fazer coisas, às vezes tem pessoas que o aproveitar a vida, às vezes é, né, meter o pé na jaca e fazer tudo que ninguém deveria fazer, né? Quanto menos um paciente transplantado que continua sendo um doente, ele continua tendo uma doença que está tratada da melhor maneira possível, está mantido esse órgão às custas de uma medicação que vai ter que ser usada a vida inteira. Então, é uma pessoa que pode ter uma vida plena, no sentido de ser boa, mas não que ele vai, como qualquer outra pessoa, um dia a conta vem. Se fizer, né, bobagem, se abusar, um dia a conta vem. Pode não vir no primeiro dia, pode no primeiro mês, no primeiro ano, mas um dia a conta vem como vem para todo mundo. Quem, né, abusa de todas as coisas, seja de comida, bebida, drogas, uma vida muito desregrada em todos os sentidos, né, um dia a conta vem. Então, é essa aderência que não é só a medicação, é uma vida saudável e, né, minimamente regrada que todos nós devemos ter. E um paciente que passou por uma dificuldade como essa deve ter esse cuidado mais intensamente. Que às vezes ele tem, justamente por essa falta de um tempo, né, um período da vida dele que ele se sente roubado, na hora que ele tem a oportunidade, que ele se sente saudável para fazer isso, resolve fazer o que não deveria, né? Então, essa às vezes, é esse conflito que o paciente vai ter também entre saber aproveitar a vida, aproveitar como tu está aproveitando, aproveitar o teu filho, aproveitar a tua família, aproveitar as coisas que tu perdeu, né, a festa do teu filho. Achei ótimo tu mandar não, né, mas pedir para eles fazerem a festa para ti, por que não, né? E acho ótimo, achei uma boa forma de resgatar isso aí. Sim, quando antes de fazer o transplante, não sei se aqui tem, a gente tem uma conversa, eles explicam, né, que a gente tem que trocar alimentação. Então, a partir desse momento, eu já troquei a minha alimentação. Eu já tenho a doença celíaca também, né, que, para quem não conhece, não pode comer nada de trigo, né. Então, a minha alimentação era já extremamente saudável, porque eu não usava nada de condimento, tudo o mais natural possível. Eu tenho minha horta em casa, que tem tomate, tem tudo que é. Então, eu praticamente uso só o que eu planto em casa.
a questão mesmo de aproveitar a minha é essa, que é aproveitar a vida com meu filho, mas assim, eu fui viajar com as minhas marmitinhas, porque eu sei que nem todo mundo está adaptado a receber uma pessoa com transplante e com a doença celíaca também. Então, aonde que eu vou? Eu levo a minha marmita, vou no aniversário, que nem eu falo para eles assim, não, vou no aniversário, a gente tem vontade de comer, tu chega lá, pode ter acabado de comer, tu tem vontade. Então, eu já levo as minhas coisas para comer, né? Eu aproveito de uma maneira super saudável. Né? E nem eu falo com meu marido, assim, o hospital a gente acaba nunca deixando, porque qualquer coisinha que eu tenho, eu vou para o hospital. Né? Não é que eu não deixo de, tipo assim, agora fez o transplante, não, né, tá, vai aproveitar e esquece disso. Não. Qualquer dor diferente. Esses dias me deu uma dor no pé. Eu fui para o hospital, o médico disse, meu Deus, para que tu está fazendo no hospital? Eu disse, mas eu não sei, pode ser o fígado. Ele disse assim, não, é normal. Ele falou, é a mesma coisa quando tem um filho, o primeiro filho. Qualquer coisinha que dá na criança, tu vai para o hospital. Às vezes é uma coisa que não tem necessidade, mas tu está lá. Então, eu acabo, assim, às vezes exagerando um pouquinho de ir para o hospital por cautela, né? Por cautela minha, porque eu tenho medo de dar alguma rejeição, né? Mas nesse fato, assim, e beber, que nem eu falo assim, eu nunca bebi na minha vida. Até eu falo assim, meu Deus, né? Nunca coloquei uma gota de álcool na boca e tenho uma doença no fígado. Que ironia, né? Para não falar Mas eu falei, não, aí o pessoal brinca, não, agora vamos beber. Eu falei assim, gente, nunca bebi, né? Não é agora que eu vou beber. A única coisa que eu falo que foi difícil para mim, não sei se para ti, mas para mim foi, porque eu gostava de tomar refrigerante. Para mim é uma coisa, quando o médico falou assim, não, vai ter que cortar isso, para mim foi o que mais me doeu, não é ter que tomar remédio, não era ter que fazer a cirurgia, para mim não. Sou bem sincero, foi falar, não, vai ter que diminuir de tomar refrigerante, tu pode tomar, mas não todo dia, uma vez, quando dá vontade, toma, né, um copinho, coisa. Esse foi o mais complicado para mim, assim, que ainda, de vez em quando, ainda tem um deslize, né, assim, bem pouco. Mas, diante disso que você acabou de falar, eu reforço uma coisa que a Rosa falou logo no início. O transplante é um tratamento, ele não é a cura. Então, o resumo disso tudo, dos cuidados que a gente está falando, é justamente esse. O paciente, ele vai ser renal crônico para sempre. Ela que tem uma doença no fígado, ela vai ter também, né? Ela continua tendo, ela tem a genética da doença no fígado. O que a gente oferece com o transplante é um tratamento. É você dar a um paciente que tem uma doença incurável qualidade de vida. Dar a chance para esse paciente de ter uma vida mais normal dentro das possibilidades, né? Normal, talvez não seja, mas o mais normal e com qualidade dentro das possibilidades que a gente pode oferecer. O bate-papo tá bom, né, gente? A conversa tá boa, então, assim, para continuar, né, o que a gente tem aqui organizado, a gente vai continuar a palavra com as doutoras, com a Rosa, para esclarecer as dúvidas frequentes. E depois vocês vão ter um momento de vocês também fazerem as perguntas. Então, a gente selecionou algumas perguntas que as pessoas mais fazem, através das nossas redes sociais, enfim, que chegam para nós, a gente selecionou para que também possa esclarecer as dúvidas de vocês. Mas, se mesmo assim surgir alguma dúvida e vocês queiram fazer alguma pergunta também para os pacientes, fazer alguma pergunta para os profissionais, fiquem todos à vontade ao final, ok? Então, eu passo a palavra agora para a doutora Marina. As perguntas vão aparecer na tela. Aí a doutora Marina, a doutora Luciane vão respondendo à medida das perguntas. Então, a primeira pergunta, que é a mais frequente, essas perguntas foram tiradas, inclusive, do site da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos e do Ministério da Saúde, porque são perguntas que normalmente são recebidas nesses sites, né? Então, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos. Existem dois tipos de doador, né? Tem o doador vivo e o doador falecido. Alguns órgãos permitem que a doação seja feita em vida. Então, parte do fígado, por exemplo, pode ser doado em vida, o rim pode ser doado em vida, e parte do medula pode ser doado em vida,
e parte do pulmão também, em alguns casos, pode ser. E então, qualquer pessoa pode ser doador falecido, desde que tenha uma boa condição, né, de saúde, né, que os órgãos estejam viáveis para doação, pode ser, e ainda assim com a autorização da família, e desde que a pessoa tenha, aí vem a nossa função aqui, manifestar para a família a vontade de doar o órgão. E doador vivo, né, nesses órgãos que você pode fazer a doação vivo, também é um doador super selecionado, como a gente estava falando, né, tem que estar em plenas condições de saúde, tem que ser maior de idade, e não pode, e de preferência parente, né, para não, quando a doação é feita entre vivos e não sendo parente, tem que ter uma autorização judicial até para comprovar o não interesse financeiro por trás de uma transação dessa. Então, qualquer pessoa pode ser doadora, desde que tenha uma saúde, esteja em plena saúde física e mental, pode ser doador. O que a gente sempre diz é que a qualidade e a viabilidade desses órgãos deixa para a parte médica, deixa para os médicos avaliar. O que cada um de nós, como indivíduo, tem que pensar é se quer ser doador ou não. A gente até brinca não, mas diz para os pacientes, né, muitas vezes vem uma dupla, doador e receptor, o doador muito entusiasmado para querer doar, está decidido a doar, mas por um motivo ou outro médico, muitas vezes, ele não pode doar. Porque tem algum, né, nos exames que se faz, o receptor é doente. O doador faz mais exames até do que o receptor, porque eu tenho que ter certeza que ao doar esse rim, eu não vou estar prejudicando esse receptor. Então, nossa preocupação, quando se faz um transplante intervivos, o coitadinho do receptor até fica meio segundo plano, porque a preocupação é com o doador. Esse doador não pode ser prejudicado em hipótese alguma. Mas se por algum motivo ele não pode ser doador, eu sempre digo assim, ó, tu já é. Porque se a pessoa quer de verdade ser doador e por alguma coisa não conseguiu efetuar, concretizar essa doação, não importa, né? O importa é a tua decisão individual. A mesma coisa eu acho que vale para o doador falecido. Se algum de nós, quando nós morrer, todos nós vamos, quando nós morrer, se a gente quiser doar os órgãos, eu acho que o que importa é isso. Se esse órgão vai depois realmente poder ser aproveitado para 1, 2, 10 pessoas, isso é uma questão técnica que muitas vezes pode não dar muito certo. E às vezes as famílias ficam revoltadíssimas com isso, mas às vezes tem coisas logísticas e médicas que complicam o transplante. Óbvio que a gente quer aproveitar ao máximo qualquer doação. Mas eu acho que a gente tem que pensar que, né, eu individualmente, se eu quero doar ou não. A rigor, depois, se esse órgão vai poder ser aproveitado ou não, é um problema de quem está, né, das equipes de transplante, da central de captação, enfim. Mas esse problema de aproveitar ou não vai existir se a pessoa não quiser doar, né? Hoje, cada vez mais, a população está envelhecendo, as pessoas estão morrendo mais tarde, então os doadores falecidos que nós temos hoje têm um perfil de doador bem diferente do que se tinha há 20 anos atrás. Quando o transplante com doador falecido começou, a maioria dos doadores eram jovens, vítimas de TCR, de trauma, né? A maioria das vezes acidente de carro. Graças a Deus, o número de acidente de carro tem diminuído e os nossos doadores, nessas condições, que são os doadores que a gente chama ideal, porque é um paciente, né, uma pessoa muito jovem, 20 e poucos anos, sem nenhuma doença, em plena saúde, que de repente morreu. Esse tipo de doador tem diminuído, ainda bem. Mas, em compensação, aumentou o número de doadores que morrem em mortes, né? Tem morte cefálica, morte cerebral, por AVC, por má formação vascular, por alterações neurológicas, não tanto por trauma. Obviamente, esse doador mais velho, com diabetes, que teve hipertensão, que tinha um AVC, ele não é tão bom em nada, né? Eu não sou tão bom como uma menina de 20 anos, ninguém com 50 vai ser tão bom quanto 20, mas melhor do que tu ficar em diálise, né? E, às vezes, esse doador que a gente chama de doador de critério expandido, por que critério expandido? Porque o critério ideal seria aquele jovem de 20 anos sem nenhuma doença. Mas se eu fizer só com esse tipo de doador, eu vou fazer 2 transplantes por ano. Se eu não puder aproveitar os doadores não ideais, que têm uma idade mais avançada, que eventualmente têm diabetes, que eventualmente têm hipertensão, eu não vou poder beneficiar tantos pacientes quanto a gente pode beneficiar hoje. Então, a rigor, né, de um modo geral, a maioria das pessoas pode ser doador.
Claro que vai existir condições extremas, o paciente já está em diálise e, obviamente, não vai poder doar o rim, mas ele pode doar o fígado, como já aconteceu. Tá? Oi? Córnea, né? Coração, às vezes, já está um pouquinho ruim, mas fígado, né, é uma coisa que pode acontecer. E cada órgão que vai poder ser aproveitado dentro de um doador varia um pouquinho. Cada órgão tem o seu critério. Né? Por exemplo, o coração e o pulmão são os órgãos mais nobres, o fígado depois, onde o tempo de isquemia fria, o tempo que fica o órgão fora do doador, até que eu consiga colocar no receptor, esse tempo é no máximo 6 horas. E esse órgão tem que estar muito, muito bom. Eu não posso aproveitar, por exemplo, em rigor, um doador com mais de 60 anos para fígado não se aceita, para rim se aceita. Então, cada órgão, dependendo do órgão, vai ter critérios um pouquinho diferentes. Então, às vezes, um paciente um pouco mais velho, talvez não possa doar o coração, mas ele possa doar o rim, se estiver bom, pode doar o fígado. O que importa, né, é a decisão de cada um. Quando podemos doar? Eu já tinha falado até na pergunta anterior, mas assim, depois da morte, pode ser doador para a maioria dos órgãos. Então, coração, pulmão, rim, fígado, pâncreas, córnea, pele, osso. Estima-se que um doador pode salvar até 25 vidas, sabe? Doando os órgãos. Então, depois da morte, pode doar. E o doador vivo, como eu falei, para alguns órgãos existe a doação intervivos, e aí tem que expressar a vontade acima de 18 anos e estar em plena condição física e mental para isso. E, obviamente, a doação não pressupõe nenhum tipo de compensação financeira. Né? Tanto a doação de paciente falecido, a família não recebe nenhum tipo de compensação. Se discute no Congresso para que os pacientes que não tenham condições, que o Sistema Nacional pague, e o paciente for um paciente muito humilde, que o Sistema Nacional de Transplante pague o enterro desse paciente. Que até acho que é uma coisa, né, ele está doando para a sociedade estaria devolvendo isso, não é a família individualmente do receptor, é a sociedade que vai estar retribuindo isso. Até não acho que seja uma coisa errada, isso é uma coisa que está se discutindo, que eu acho que é acho que justo, a pessoa tá, se ela não tiver condições, obviamente, de assumir esse custo do enterro. E intervivos, obviamente, não pode. Existem países como a Índia que é permitido comércio de órgãos. Eles aceitam, a sociedade deles aceita, mas no Brasil nós não aceitamos, na sociedade, nossa legislação não permite em hipótese alguma. Sempre que a gente faz uma avaliação entre uma dupla doador e receptor, eles vão passar por toda a equipe, médica, psicóloga, enfermeira, e a nossa missão é tentar detectar a real intenção dessa doação. Especialmente nesses casos inusitados de pacientes que vêm com um amigo. Né? Às vezes um amigo da igreja, um amigo de 1 ano, um amigo de 6 meses. A gente já passou por situações de parentes, irmãos, gêmeos que não conseguiram doar, porque a pessoa não conseguiu. Irmão quer ajudar, mas é uma decisão de cada um. A pessoa, sendo irmão, não conseguiu doar. Por que uma pessoa amiga, né, consegue? Pode ser que sim, mas, né, tem que cuidar muito. E nós já tivemos situações em que, apesar de a gente olhar tudo, depois, entre irmãos, é uma coisa até natural. Tu me deu o rim, eu estou muito bem de vida, tu está com um carro velho, eu estou com 2 carros novos, poxa, eu vou querer ajudar ela, por que eu não vou ajudar? E isso já não deixa de ser uma forma de compensação financeira. Né? Então, essa é a coisa que tem que estar muito... E nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade muito desigual. Nós temos pessoas que têm muito dinheiro e nós temos pessoas que têm muito pouco dinheiro. E onde houver um receptor precisando de um doador muito rico e um doador muito pobre, eu posso estar diante de uma possibilidade de comércio de órgão, e esse transplante nós não vamos fazer. Então, essa é uma preocupação primeira que a gente tem.
se realmente, né, mesmo entre parentes, se a gente detecta que está havendo alguma forma de promessa, de achar que depois vai ter, porque enquanto ele tiver de licença, porque o doador vai ficar lá 20, 30 dias, um mês, 2 meses, às vezes de licença, porque não pode fazer esforço. Enquanto ele tiver de licença, eu vou ajudar ele. Ok, é uma coisa, mas ele não precisa tu ajudar ele trabalha, ele tem né, ele vai poder receber o encosto, vai poder receber do INSS, enfim, né, não pode haver uma forma de comércio nesse tipo de relação, porque isso é que nem chantagem, nunca acaba. Onde existe isso, não termina nunca, porque hoje é um carro, amanhã é a padaria, depois de amanhã a casa, e depois... E isso faz muito mal para os dois. Se fosse pensar só nessa questão, tem mais, qual é o problema, vai dar. Não para aí. Nós já tivemos alguns casos que a gente detectou só após o transplante, quando o receptor, começou a ter problemas emocionais graves, depressão, e no atendimento a gente descobriu que o doador irmão, né, eles tinham feito uma combinação antes, né, só que a coisa não estava dando certo, porque o receptor não conseguia mais dar tudo que ele queria, porque combinou de uma forma, e tivemos um caso da paciente ficar tão deprimida e a coisa degringolou e ela perdeu o rim, o receptor, né? E tivemos um caso também que o pai comprou o outro filho, sabe? Então, quando o receptor descobriu, então, ficou muito deprimido. Então, aquele bem que ele recebeu, aquela alegria de receber o rim, passou a ser uma tristeza depois. Então, emocionalmente, é uma coisa bastante complicada. E a gente cuida bastante no pré-transplante, né, nessa avaliação dos doadores. Como o corpo é mantido após a morte encefálica. Então, o paciente ele chegou, ele é vítima de um traumatismo craniano ou de um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ele vai ser mantido com todo o suporte de vida necessário. Então, assim, o cérebro, nesse caso, não está funcionando mais. Ele não recebe oxigenação, ele não recebe mais suprimento sanguíneo, mas o coração ainda está batendo, e o resto ainda está funcionando. Então, a gente vai manter o suporte de vida. Normalmente, né, todas as vezes, esse paciente está em ventilação mecânica, ele está entubado, ele está respirando através de aparelhos. Se tiver necessidade de manter algum tipo de droga para manter a pressão adequadamente, a frequência cardíaca adequada, esse paciente vai receber toda a medicação, todo o suporte clínico necessário para manutenção de vida, sabe? Se tivesse em vigência de algum tipo de infecção que não, né, vai estar recebendo antibiótico, então o corpo é mantido dessa forma, através de mecanismos artificiais, na verdade, porque a partir do momento que a gente, e isso define inclusive a morte encefálica também, a partir do momento que a gente suspende esse suporte de vida, o paciente morre, ele tem uma parada cardíaca, ele vai morrer literalmente. Então a gente mantém o corpo através do suporte básico um suporte avançado de vida, com ventilação mecânica, com medicações necessárias até que os órgãos sejam captados. Acho que esse talvez seja a grande barreira que se tem em relação à doação de órgãos, né? Porque as pessoas aceitam muito bem, dizem, eu sou doador, beleza, lá. Mas na hora que vai lá, vamos conversar com a família, o teu pai está na UTI ainda, está lá com um tubo e está lá o monitor, o coraçãozinho batendo. E aí tu vai dizer para a família, quer ser doador? Nós vamos fazer a retirada a hora tal. Mas o coração está batendo ainda, como é que vocês vão tirar o coração? Então, esse conceito de morte cerebral é que é o mais difícil, eu acho, para a nossa sociedade. A gente aprendeu a aceitar e entender a parada cardíaca. Por que eu aceito que o coração parando, a pessoa está morta? Por que eu não aceito que o cérebro não funcionando mais nada, que não passa uma gota de sangue? E esse é o exame que a gente faz para comprovar a morte encefálica, né? Apesar do exame clínico ser o suficiente,
A gente faz no Brasil, legalmente, nós somos obrigados a fazer um exame documental, ele não é complementar, porque o diagnóstico já está feito clinicamente, ele é um exame documental, simplesmente para que não seja só eu dizendo que são 2 médicos diferentes que têm que fazer essa avaliação, depois dessa avaliação clínica de 2 médicos é feito o exame documental, para que fique, de alguma forma, registrado no prontuário do paciente através de um exame de imagem que não passa mais nenhuma gota de sangue no cérebro dele, ou através da arteriografia, ou através do Doppler, o exame que vê fluxo sanguíneo. Qual é o órgão que vai estar vivo se não passa uma gota de sangue? Então, é uma questão de minutos, horas, para que o resto do organismo pare também de funcionar. Então, esse é o conceito que eu acho que é o mais difícil, até para estudantes de medicina, né, conseguir entender isso. Nos livros de transplante tem uma foto bem trágica que nos faz entender bem a morte cefálica. É uma pessoa sendo decapitada lá no Zirã da vida. A cabeça da pessoa está no chão, a uns 2 metros do corpo. O corpo, o sangue, está jorrando, mostrando que o coração ainda está batendo. Alguém pode dizer que essa pessoa está viva, com a cabeça a 3 metros de lá, mas o coração ainda está batendo. E vai ficar batendo alguns minutos ainda. Então, essa é a morte encefálica. Né? Claro que não decapitado, mas mecanicamente, por uma doença, por um trauma, não está mais passando sangue no cérebro dessa pessoa e ela foi, né, de certa forma, decapitada. A cabeça dela não pertence, não está mais conectada com o organismo. Então, acho que é muito importante que a gente consiga entender isso e consiga aceitar, porque na hora que tu vai ali visitar o teu parente que está dentro da UTI com o diagnóstico de morte cefálica, olhando, tu não consegue dizer. São os exames que a gente vai fazer. E isso, o paciente, a família desse paciente, tem todo o direito de quiser chamar um outro médico para vir fazer a avaliação, quiser olhar os exames. Olha, eu tenho um amigo que é médico, é neurologista, eu gostaria de trazer, sem problema nenhum. O processo de doação é absolutamente transparente e ninguém jamais vai fazer alguma coisa onde houver dúvida que esse paciente esteja em morte cefálica. Então, todo esse processo e essa certeza é a base de todo o processo de doação. Então, as equipes, tanto que hoje as equipes de transplante, nós que vamos colocar o transplante, o órgão captado, não participamos da captação. Para que não haja, em algum momento, alguém pensar assim, mas ela está louca para ajudar lá o Anderson, então ela vai dar um jeito de acelerar o negócio aqui, porque ela está precisando ajudar o pessoal lá que está precisando do órgão. Não, são equipes diferentes, são processos diferentes, e não existe uma doação casada. Esse doador que está em morte cefálica, já aconteceu, da família diz, olha, eu aceito doar, mas eu tenho uma prima que está em lista e eu quero que esse rim vá para ela. Não pode. Esse rim vai para a lista, vai para o mais compatível que tiver na fila. Não importa. Esse órgão não é captado. Se essa for uma condição que ela não abre mão, esse órgão não é captado, porque não há a menor possibilidade de que a gente possa burlar o sistema. Quem gera a lista desse receptor é o próprio computador. Por mais que me quisesse me pagar R$1 milhão, eu não consigo botar ninguém na fila, porque isso, né, a cada doador, quando eu tenho esse doador, é feita a genética desse doador, é feito o HLA, que a gente chama. E todos os receptores que estão na fila têm já o seu HLA feito. Então, existe uma lista, não é uma fila, uma lista de pessoas que estão aguardando pelo transplante com a sua genética já estudada, e no momento que tem o doador, eu faço essa genética e é que nem uma cartela de bingo. Tu tem 6 números na tua genética que são estudados. Obviamente, existem centenas de milhares de números, mas, né, existem 6, que é importante no transplante. E é como se tu tivesse uma cartelinha de bingo de 6 números. Se os númerozinhos combinar, quem tiver mais número igual vai levar o órgão. Então, não existe a menor maneira não existe a menor possibilidade de a gente poder mexer nisso aí. Uma coisa que eu falei para os meninos da Univig no dia que eu fui, e que aí, resumidamente, morte encefálica é diferente de estar em coma. Né? O paciente em coma e tem atividade cerebral ainda, porque muitas famílias vão questionar, mas a gente já ouviu tantas vezes histórias de pessoas que estavam em coma e que acordaram.
são situações diferentes. O paciente que está em cômen ainda tem atividade cerebral, ainda está baixa, pouca atividade, mas ainda existe. Existe atividade elétrica e existe atividade circulatória. O paciente em morte encefálica não tem absolutamente nada. Então, os exames, o protocolo de morte encefálica é um protocolo extremamente exigente. O paciente ele tem que ser examinado, se faz um exame neurológico completo, 2 exames, na verdade. Um primeiro é feito, depois de 6 horas é feito novo exame, tem que ser por médicos diferentes, sendo que um deles tem que ser neurologista ou neurocirurgião. Não pode eu e a doutora Luciane tentarmos fazer esse exame, nós duas, não, primeiro por fazermos parte de uma equipe transplantadora e segundo também porque não somos neurologistas. Então, um desses médicos tem que ser neurologista. Além dos exames de imagem que são exigidos, e são esses exames que comprovam que ali não tem atividade nem elétrica e nem circulatória. Então, a chance de um erro, para se ter um diagnóstico de morte encefálica, o protocolo é extremamente exigente, a chance de ter um erro é muito pequena. Aliás, se tiver chance, não se faz. Já respondi essa pergunta. O que acontece depois da autorização da doação? Na verdade, a partir do momento que é notificado um possível doador em morte encefálica, a família é abordada por uma equipe treinada para fazer isso, não é qualquer pessoa. O médico, por exemplo, que faz o diagnóstico da morte encefálica, ele não pode abordar essa família para doação do órgão. Vem uma equipe que é treinada para isso. Aqui em Joinville, no Hospital São José, tem o pessoal da CIDOT, eles são treinados para fazer essa abordagem com a família. A família autorizou. Aí, a central de transplantes do Estado ela é comunicada que tem um possível doador. As equipes de captação são acionadas e aí os órgãos são retirados. Automaticamente, a partir dos exames, né, de HLA, que são os exames genéticos, uma lista de possíveis receptores é gerada. As equipes que transplantam esses receptores são acionadas e aí, a partir do momento que a família aceitou, os órgãos são tirados e esses órgãos são distribuídos entre as equipes transplantadoras de acordo com a compatibilidade dos pacientes que estão em lista. Então, por exemplo, só para se ter uma noção do que é a questão da compatibilidade, suponhamos que nós 3 estejamos em lista de transplante renal. Eu estou há 1 ano, a doutora Luciane está há 6 meses, a Rosa entrou há 2 dias. E hoje é disponibilizado um rim para... Todas nós temos o mesmo tipo sanguíneo. Hoje é disponibilizado um rim. Eu posso estar 1 ano e a Rosa 2 dias. Se esse órgão for mais compatível com a Rosa, é ela que vai receber e não eu. Então, é através dessa lista de compatibilidade que os órgãos são distribuídos de acordo para as equipes transplantadoras. Como garantir que meus órgãos não sejam vendidos após a morte? Acho que a doutora Luciane já falou. Primeiro que assim, não tem como burlar o sistema. Existe uma lista gerada por compatibilidade pela central de transplante. É estritamente proibida a venda de órgãos no Brasil. O Código de Ética Médica proíbe qualquer transação financeira relacionada a isso. Então, assim, não tem... na verdade, a garantia é realmente a nossa legislação, sabe? Não se pode fazer transplante em qualquer lugar. Para ter um credenciamento de transplante, existe todo um processo que o Sistema Nacional de Transplante e o Ministério da Saúde revisa e fiscaliza. Então, eu não posso fazer um transplante em qualquer hospital, pegar essa coisa que às vezes aparece na internet, a pessoa amanheceu na banheira com uma cicatriz nas costas e aí foi tirado o rim e foi transplantado não sei aonde. Não tem como tu fazer isso. Os remédios do transplante são controlados, é o Estado que dá. Tu não consegue comprar os remédios do transplante em qualquer lugar. As soluções que a gente usa de perfusão para poder lavar esses órgãos na hora que eles são retirados, até que eu coloque, só o Estado vende, eu não consigo comprar isso em outro lugar. Então, a chance de que se possa ter esse tipo de comércio no Brasil, eu de verdade acredito que nós não tenhamos. Hoje o sistema que nós temos no Brasil é muito regulado, é muito fiscalizado, é tudo muito registrado e é limitado. Eu não consigo ter acesso às coisas que eu precisaria para fazer o transplante de uma outra forma que não seja dentro do processo legal do transplante.
E da mesma forma, assim, ó, justamente para evitar que haja qualquer comércio também, a gente desencoraja a qualquer aproximação entre o doador e o receptor depois da doação. Muitas vezes o receptor quer saber quem foi a família que me ajudou, ou a família que doou, diz, quero saber para quem foram os órgãos. Então a gente sempre diz assim, foi para quem precisava, está tudo bem, ou né, a gente diz o que aconteceu, não mente jamais, mas a gente não aproxima doador com receptor, porque eu não sei muitas vezes como é que era a condição socioeconômica daquele doador, como é que é a condição socioeconômica desse receptor, e daqui a pouco, né, diz, poxa vida, tu tá tão bem agora, né? E se não fosse o rim do meu pai, né, tu não estava trabalhando agora. E olha aí, eu tô com carro velho, casa velha, né? Então, a gente desencoraja. Isso na parte do comercial, sem falar na parte psicológica. Não é legal. Por mais bacana que no começo tu pense, gratidão, conhecer a família, isso traz um peso depois para o paciente que recebe um doador, um órgão de um doador falecido. Tu consegue lidar isso bem na medida que tu vê que é um órgão de uma coisa mais abstrata. Daqui a pouco aquilo ali vira uma criança, que a mãe vem te mostrar uma foto, que a mãe vem te mostrar os brinquedinhos daquela criança, e isso vai te fazer um mal, porque tu vai começar a achar que a criança morreu por tua causa, quando na verdade não foi. Ela morreu porque ela morreu e pôde te ajudar. Então essa interação entre doador e receptor, doador de órgão falecido, né? E, obviamente o doador já foi, mas a família do doador e o receptor não é uma coisa saudável. Vira e mexe a gente vê na televisão alguma coisa assim, mas isso não é bom. Não é saudável para a família que doa e não é saudável para o paciente que recebe. A família que doa está no momento, quer dizer, os momentos não combinam, né? A família que doa está no momento de dor, perda, finitude e necessidade de lidar com luto, né? E o paciente que recebe está no momento de alegria, felicidade, novas possibilidades, renascimento, né? Como ela contou a história dela. Então, os momentos não combinam. E assim, se Deus fez que todos nós vamos morrer e vamos perder entes queridos, né, vamos passar pelo processo de luto, o natural é passar pelo processo de luto. Se eu transformar o meu filho, meu pai, minha mãe vivo num rim, no coração, no fígado, eu não estou passando pelo processo normal de luto. E se eu aí começa a se aproximar, né? Aí a família que doou vai querer controlar a vida do que recebeu, porque ele já perdeu uma vez, ele não vai querer perder o filho de novo, né? Então são momentos bem complicados. A gente já teve algumas situações assim delicadas. Nós, a ProRim, né, a nossa equipe, a gente nunca incentivou essa aproximação. Nós até somos contras, né? A gente aborda, ele passou no pré-transplante, a gente aborda já no pré-transplante, no preparo para o transplante do paciente, que não é saudável ter esse contato. Então o paciente já vai indo preparado. Mas já isso. aconteceu, porque assim, às vezes sai no jornal, né? Doador, fulano de tal, e aí tu tá internado, acabou de receber um rim ontem. De quem que é esse doador? Aquele menino que estava no jornal, né? Então, da mesma forma, às vezes a família já aconteceu de ter alguém dentro do hospital, conhece algum funcionário, alguém dentro do hospital, e a família descobre quem é o receptor. Então, raras vezes aconteceram, mas por isso que quando sai alguma coisa na imprensa, a gente sempre pede que não identifique nem o doador, nem o receptor, mas às vezes aquela coisa que é fazer foto, que é coisa que tu não tem como não identificar, e às vezes acaba fugindo do nosso radar essa aproximação. E num primeiro momento pode parecer legal, mas a longo prazo não é para nenhuma das partes, né? Então acho que né, tanto da questão psicológica quanto da questão financeira, né, para justamente garantir que não haja nenhum tipo de pressão, né? Acho que já tem uma pressão imensa, né?
eu digo por mim, né? O meu foi bem próximo ao Natal. Quando eles vieram exatamente, assim, quando eles vieram eu queria pelo menos saber a idade, porque o fígado ele funciona conforme a idade, né? Então eu estava doida para saber a idade. Eu falei, não, no meu caso eles não falaram nada, porque eles disseram que foi um caso mais conhecido. Eu até hoje não sei, porque não teve umas 3, 4 mortes que passaram na televisão, né, naquele período, então eu não fiquei sabendo. O meu médico, né, disse que provavelmente foi uma criança ou adolescente, por isso que eles manteram mais o sigilo. Mas eu digo por mim, assim, eu não consegui comemorar Natal, Ano Novo, porque no mesmo tempo que eu estava feliz, que eu estava bem, eu sabia que tinha uma família que estava sofrendo, né? Que tinha uma família ali que não estava com filho ou com uma mãe, né? Que eu não sei, mas aquilo ali me doeu. Então eu imagino que mesmo eu não conhecendo, né? Já me doeu, eu já tive aquele sentimento de não comemorar, de me colocar no lugar da família. Se eu conhecesse, eu acho que seria pior ainda, né? Bom, como fica o corpo após a retirada dos órgãos? O corpo fica igual. Não, mesmo quando a gente tira ossos longos como o fêmur, o tíbia, é colocado no cabo de vassoura no lugar. Alô? Então, o corpo é reconstruído, né? Na medida, obviamente, né? Aparentemente. Então, mesmo a córnea, pele, quando se tira a pele é feito curativo, os ossos são repostos, enfim, a aparência do cadáver, do falecido, não muda, né? Não há nenhuma, como é que a gente chama, degradação do corpo. E isso, na verdade, é uma mutilação. Essa palavra. Não há nenhuma mutilação do corpo. E essa, na verdade, também é um compromisso do Instituto Médico Legal. Todo doador falecido, ele tem que passar depois pelo Instituto Médico Legal. Porque justamente vai se verificar quais os órgãos foram retirados, se todos esses órgãos retirados foram transplantados, para que justamente não haja a possibilidade de um órgão sumir e alguém querer vender. Então, todo esse controle. E lá no IML, eles fazem toda essa reconstrução e existe um compromisso, né, muito, muito sério de reconstruir o cadáver, né, o corpo do doador falecido da maneira mais íntegra possível. Então, normalmente, tu não percebe nada. Tu vai olhar um cadáver que doou órgãos e um cadáver que não doou órgãos, tu não vai notar nenhuma diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Então, agora a gente vai abrir para as perguntas e eu vou começar por uma pergunta que a gente recebeu pela nossa web TV. Quem teve contato com o vírus da hepatite pode doar os órgãos? Depende do vírus. Geralmente é o vírus da hepatite A, que é o que a gente tem na infância, mais comumente vai ter na infância, a gente cura da hepatite e desenvolve anticorpos contra a hepatite e não fica com o vírus. Tu simplesmente tem o contato, mas tu cura. A hepatite B, tu pode ficar com o vírus, como tu pode ficar com os anticorpos contra o vírus vacinado. Se tu só tiver os anticorpos e não tem mais o vírus, pode ser doador. Tudo isso é feito naquele momento em que o doador ou vivo está fazendo todo o processo, ou no doador falecido, enquanto está na UTI, enquanto está sendo avaliado, são feitos todos esses exames para ver se pode doar ou não. Mas no doador falecido, o que se faz, às vezes, é mesmo que o doador falecido tenha o vírus B ou C, também, que é a mesma coisa, pode ter o anticorpo ou o vírus, a gente pode, eventualmente, transplantar esse paciente que tem o vírus num receptor que também tem o vírus, né? E hoje o vírus C é um vírus que se tem um tratamento muito melhor, né? Durante décadas o vírus C, as pessoas tratavam e tinham um sucesso de tratamento de menos de 30%. Hoje é 90%, com um tratamento muito curto, de 12 semanas, e com muito menos efeito colateral. Então, mesmo esse doador que tem um vírus C, eu tenho a possibilidade, eventualmente, de tratar ele depois do transplante. Então, a questão dessa sorologia não é uma preocupação que o doador deva ter. Essa é uma preocupação da equipe médica. Como nós vamos lidar com isso aí? A pessoa que quer doar o órgão simplesmente deve querer doar. Alguém deseja fazer alguma pergunta? É só levantar a mão. Isso.
O doador em vida, ele tem uma vida normal após doar? Pode praticar esportes, atividade física? O doador vivo, como eu disse, ele passa por mais exames do que o próprio receptor. A menos que ele não tenha nenhuma doença, que tenha uma função renal normal e que não tenha nenhuma doença que possa ser agravada pela falta de um dos rins, ele vai ser doador. Esses doadores são acompanhados há mais de 50 anos. Como eu falei, desde 1954 se faz transplante com doador vivo e existe um registro internacional de transplante. Nos Estados Unidos isso funciona muito bem, no Brasil nós ainda não temos um registro nacional, mas cada serviço acompanha os seus doadores. E se viu que os doadores, na verdade, vivem mais até do que a população em geral. Durante muito tempo se ficou pensando, né, o que é isso? Né? As pessoas ficam muito felizes por doar, as pessoas, né, então é uma pessoa que já é uma pessoa. Durante muito tempo se dizia até que doar faz bem, porque a pessoa vive até mais do que a população em geral. Mas, na verdade, se passou a pensar um pouco melhor, né, e a medicina evolui, e essa coisa que os alunos... Quem é aluno de medicina que levanta o dedo? E os alunos odeiam epidemiologia, né, e foi a epidemiologia que se deu conta desse negócio. Né. Não faz muito sentido o médico, o doador vivo, viver mais do que a população normal. Né? Por quê? Só porque ele é bonzinho, mas não... Né, não o que acontece? Na verdade, quando a gente compara esse doador vivo com a população normal, e eu digo que ele vive mais, eu estou comparando banana com melancia. Porque na população normal, eu tenho diabético, eu tenho hipertenso, eu tenho câncer, eu tenho cirrose, eu tenho vírus B, eu tenho tudo que é doença. Nos doadores eu não tenho nada, só vai ser doador quem for muito saudável. Então, quando eu comparo esses doadores com a população em geral, eu não estou fazendo uma comparação justa. Mas eu posso dizer, sim, que ele não vive menos do que a população em geral. Então, provavelmente, ele é uma população selecionada, porque ele é a nata da população, porque ele não tem doença nenhuma. Mas eu posso dizer que ele não vai viver menos do que a população em geral. Então, epidêmio, tudo é bom. Né? A gente aprende muita coisa. Então, essa é a preocupação, que a gente faça uma avaliação no pré-transplante muito rigorosa para ter certeza que ele não vá ter complicação no futuro. Obviamente, doar o rim não é vacina para nenhuma doença. Então, hoje eu estou muito saudável, amanhã eu posso não estar. O que eu tenho que ter a preocupação? De que essa coisa que possa aparecer, e todos nós vamos sortear uma bolinha do bingo. Né? Poucas pessoas vão morrer sem ter doença nenhuma. Alguma coisa nós vamos arrumar. O que é importante? Que essa coisa que apareça, essa doença que possa aparecer ao longo da vida desse doador, não tenha sido desencadeada pelo fato dele ter doado o rim. Então, essa é a grande preocupação, e seguido todos os protocolos, seguidos todos os critérios que a gente tem para selecionar esse doador, é muito seguro tu doar o rim. Da mesma forma, tu pode perguntar, e a cirurgia? É uma cirurgia também. Qual o risco de um paciente morrer numa cirurgia? Cada vez menos. Quando o transplante intervivos começou, esse risco era 1 para 1000 pacientes. Um doador para cada 1000 complicava, como uma cirurgia. A mulherada não vai fazer cirurgia plástica jovem, saudável e não morre? Né? Por que uma pessoa que vai fazer uma cirurgia também, né, é inerente ao procedimento cirúrgico? Hoje, cada vez menos. Hoje, para cada 5.000, tu tem uma complicação que chega a levar ao óbito. Aí a gente pode pensar assim, é muito pouco. Mais ou menos. Se a gente parar para pensar, no aeroporto de Chicago, que é o aeroporto que mais sobe e desce avião no mundo, a cada 5 minutos sobe um avião ou desce um avião. Se tu fizer a conta, são mais de 2.000 aviões por dia que sobe e desce. Se caísse um avião por dia em Chicago, que é 1 para 1000, 1 para 2.000, ninguém mais entrava no avião. Né? Parece muito pouco, mas para aquele paciente que eventualmente tiver o óbito, é 100%. Né? 1 para 3.000 é 0,003%. Mas para aquele paciente que morrer, é 100%, é só ele. Então, por isso que hoje no Brasil a gente tem
A população está envelhecendo, então as pessoas têm uma expectativa de vida muito longa. Retirar o rim de um doador vivo com 20 anos, ele tem mais 70 anos pela frente, que ele vai ficar com um rim só. Antigamente, a expectativa de vida era em torno de 60 anos. Tu tirava um rim lá com 20, 30 anos, ele tinha mais 30 anos pela frente, era um tempo muito mais curto. Hoje nós temos, né, um número de doadores falecidos cada vez maior, graças a Deus, que estão sendo aproveitados, não graças a Deus que as pessoas estão morrendo, né? Graças a Deus que esses órgãos estão sendo aproveitados. De tal maneira que hoje no Brasil a doação intervivos diminuiu muito. Né? Hoje menos de 20%, em torno de 20% dos transplantes é feito com doador vivo. E na maioria das vezes que vem uma dupla doador e receptor, vem um receptor já com um possível doador vivo para fazer o transplante, a gente sempre tenta avaliar se ele tem uma boa chance de poder fazer um transplante com doador falecido. Se ele puder fazer com doador falecido, a gente encoraja que ele faça com doador falecido. Eventualmente, deixa esse doador vivo ficar um pouquinho mais velho. Né? E lá na frente, quando esse doador vivo tiver 40, 50 anos, se ele ainda estiver bem, não tiver nenhuma doença e ainda quiser ser doador, eventualmente para um segundo transplante que esse receptor possa precisar. Então, resumindo, é seguro, né, mas é um risco mínimo, mas existe, né, e a pessoa vive muito bem, desde que respeitado todos os critérios. A gente recebeu mais uma pergunta pela nossa Web TV. A Alessandra Gastaldi perguntou assim: todo órgão doado terá obrigatoriamente um receptor? Infelizmente não. Muitas vezes na retirada desse órgão aparentemente está tudo bem, mas na hora que tu vai implantar, quando então tu disseca ali melhor o órgão, examina melhor o órgão, tu pode encontrar algumas coisas que contraindicam. Já encontramos de tudo, até tumor. Tu pode encontrar num órgão cistos, pedra, falando de rim. Fígado é a mesma coisa, pode ter um tumor, pode ter algum cálculo, alguma coisa. Então, nem todo o órgão vai conseguir ser aproveitado. Às vezes acontece dele ter alguma alteração que não permite, ou o pior que às vezes acontece é que, como a gente tem que respeitar essa lista, eu não posso escolher para quem vai esse órgão. Então, o primeiro da lista é o Anderson. Então, vem para o Anderson. Aí o Anderson chega no hospital, dele, tudo certo, e o relógio está correndo. Né? Já passaram 10 horas desde que eu tirei o rim lá do doador. Aí ele chega no hospital, interna, faz todos os exames, aí eu vou ver o raio-x dele, está lá com uma pneumonia ferrada, que ele nem está sentindo nada, mas está lá uma pneumonia, eu não tenho como transplantar, Anderson. O que eu faço? Devolve o rim para a central. Quem é o próximo da fila? O próximo da fila é o paciente lá de... E aí bota o rim dentro da ambulância até Chapecó. Chama o paciente lá em Chapecó, começa tudo do zero lá. Então, a coisa mais triste para nós é, às vezes, o órgão que a gente acaba perdendo por essa coisa que tu acaba não conseguindo transplantar por uma contraindicação do receptor, e esse órgão fica muito tempo nesse tempo de isquemia fria, que em tese, se a gente for olhar no livro, diz que o rim pode ser até 72 horas, quase 3 dias, né? Poderia ter 72 horas, mas quanto maior, a cada hora que esse órgão fica fora, menor a chance dele funcionar, de tal maneira que existe mais ou menos um critério de no máximo 30 horas, que a gente já fez alguns. O ideal é que eu faça isso quanto menos tempo possível, mas a gente nunca consegue menos de 12, 15 horas, já está ótimo. A realidade é em torno de 18 a 24 horas a maioria dos pacientes. Então, o pior é essa questão de, às vezes, não conseguir, por questões logísticas, que eu não posso furar fila, não posso dizer, olha, mas eu tenho um outro aqui que está precisando, já está, acabou de dialisar, está tudo feito, pode receber. Não posso, eu tenho que respeitar a lista e vai para aquele que tiver na fila. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, vamos ouvir a última pergunta da noite e... depois a gente está disponível para receber as perguntas pelo nosso e-mail. Aí vocês podem mandar para comunicação@prorim.org.br, que a gente vai responder junto com a equipe da ProRim cada dúvida, tá bom? Eu queria saber se, quando não é detectado interesse financeiro antes do transplante, isso é descoberto depois, quais são as medidas que são tomadas, se envolve alguma coisa judicial ou algo do gênero? Olha, graças a Deus,
Nós tivemos poucos casos, né? Esse da padaria que a Rosa falou, que um irmão prometeu uma padaria para outro irmão, daí ele quebrou a padaria, daí ele prometeu, aí ele montou um outro negócio, aí que ele estava no terceiro negócio. Obviamente, a gente não tem nem muito o que... Legalmente, eu não tenho como denunciar aquilo ali, porque, obviamente, eles vão chegar na frente do juiz e vão dizer que não tem nada disso. É meu irmão, me ajudou, eu quero ajudar ele, eu estou retribuindo, enfim. Mas o que a gente acaba fazendo é tentar aprender isso. Então, quando acontece, né, nos poucos casos que aconteceram, não encontramos uma maneira de tentar resolver. O que a gente acabou fazendo? Tentar ajudar esse receptor a dizer não para o doador, né, para poder acabar com aquilo ali. Mas também nós ficamos bravos com ele, porque agora tu veio me dizer que tem comércio nesse negócio. Né? Lá atrás, quando estava no transplante, que a gente conversou, pergunta e tal, não tinha nada. Agora tem. Aí agora, para resolver a encrenca, ele vem perguntar. Mas, obviamente, nós estamos aqui para tentar ajudar e tentamos, né, de alguma forma, tentar resolver. Mas eu não sei nem... Até uma pergunta interessante, porque eu não sei do ponto de vista legal, jurídico, se eu poderia denunciar, né? Mas eu também não quero criar mais um conflito dentro da família e transformar isso, de repente, numa disputa concreta judicial, né? Porque até então virou um favorzinho, entre aspas, entre dois irmãos, né? Mas se isso acontece entre famílias, imagina numa pessoa que é um amigo. Né? Então, mesmo essa coisa da Selena Gomes, ela deve ter uma fortuna, ela é uma pessoa, é uma celebridade, ela deve ter milhões, não tenho ideia de qual é o tamanho da fortuna dela. Não sei quem é a amiga dela. Mas, se eu tenho milhões e uma amiga vai me doar o rim, eu vou querer dar um presente bom para ela. Né? E isso está certo? Está errado? Né? Não sei. Então aí entra esse conflito, né, onde tu vai, e qual é o preço daí, qual é o preço, né, o que é o presente bom. Então, aonde tu começar a entrar nessa área de tu tentar precificar, botar um preço num órgão, nós não vamos, né, vamos entrar num universo que nós nunca vamos achar uma solução. Né? Então, por isso que a gente não pode ultrapassar essa barreira, não pode haver nenhum tipo de comércio. Então, a gente agradece a participação de todo mundo, agradecemos também a equipe, os pacientes. Foi uma noite muito agradável, uma noite que a gente pôde conhecer, aprender, se conscientizar. E a gente convida vocês a curtir a nossa página no Facebook, porque lá a gente compartilha muitas dicas de saúde, informações, e também estamos, né, à disposição para esclarecer as dúvidas sempre que nos procuram. Então, agora, para fechar a noite, a gente quer convidar todo mundo para fazer uma foto bem bacana, que amanhã a gente vai postar no Facebook para registrar esse momento tão bacana, tão especial. Vamos lá, pessoal?